Um excelente dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, está no ar, com o Padre Vinícius, através da Rede Vida. Madrugada de bênçãos, madrugada cheia da presença de Deus, este horário tão bonito e tão apropriado para a gente poder se colocar na presença do Senhor já nas primeiras horas do nosso dia. É um novo dia que começa, é uma nova oportunidade de amar e conhecer a Deus, servir e amar o nosso próximo e colocar a nossa vida a serviço da vontade do Senhor. Por isso eu desejo de todo o coração a graça, a luz, a força e a sabedoria do Espírito Santo inunde a sua casa, cada canto do seu lar, do seu coração, da sua cabeça, te trazendo também a paz que vem do Senhor para começar um novo dia. Independentemente das lutas, independentemente das cruzes, das provações, Deus está conosco e é na força dele que esse dia começa, cheio de graça e de luz. Conta comigo, está no ar. Mande para mim o seu pedido de oração através do nosso DDD 11 91301 1967, também através do nosso call center 0800 545 5900 ou através do nosso site juntos.redevida.com.br. Vamos rezar juntos? Mande para o Padre tudo aquilo que você manda, o Padre apresenta para Nossa Senhora e o Padre coloca no altar da Eucaristia, nas minhas missas diárias. Nada melhor do que, para começar o nosso dia, deixando que a consolação e a sabedoria que vem do alto entre no nosso coração, nós escutarmos a palavra de Deus. Vamos deixar Deus falar através dos nossos ouvidos e do nosso coração, por meio da sua palavra. Vem comigo e com muita atenção, ouçamos a voz do Senhor. A palavra de Deus para hoje é do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Lucas 11, 19 a 28. Depois dessas palavras, enquanto Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu aguardei num lenço, pois tinha medo de ti, que és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo por tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: Tirai dele a mina e dai-a àquele que tem 10. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos digo, respondeu ele, a todo o que tem será dado, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nos é proposta para meditação essa parábola que Jesus conta a respeito dos funcionários que receberam talentos e que agiram com esses talentos de maneiras diferentes. Um multiplicou, outro enterrou e na hora da prestação de contas não tinha nada de útil para apresentar ao seu patrão. Essa parábola tem que ser aplicada também para a nossa vida. Por quê? Diante dos dons e das oportunidades que Deus nos dá, nós também podemos correr o risco, por conta do medo que nos paralisa e da insegurança que é perigosa, de enterrarmos as coisas que Deus nos dá, ao invés de multiplicarmos e colocarmos isso em uso. Cuidado com o medo. Primeira coisa que a gente aprende com essa parábola. Vejam que teve o último funcionário, o padre deu uma resumidinha aqui no Evangelho, o último dos funcionários, dos operários do patrão,
enterrou os seus talentos de tal modo que na hora em que foi chamado, com medo, com insegurança, não tinha nada para apresentar. Comece hoje essa reflexão da palavra se perguntando: meu Deus, será que eu também não estou enterrando os meus talentos? Será que também o medo não tem paralisado a minha vida de tal modo que eu estou correndo o seríssimo perigo de não ter nada para te apresentar? Aprenda hoje com o Senhor, nessa parábola que foi contada, a não esconder os dons que Deus te dá. Inclusive em cada área da vida, viu? Tem muita gente que não trabalha na igreja escondendo os dons que Deus está dando. Tem muita gente que tem dons no coração e não coloca a serviço do próximo. São João Bosco dizia: a nossa vida é um presente de Deus e aquilo que nós fazemos dela é o nosso presente para Ele. Porque afinal de contas o Senhor nos colocou no mundo para os outros. Uma pessoa que não vive para servir, ela não serve para viver. Tem muita gente que vive fechada no próprio egoísmo e na própria soberba, pensando sempre no eu, no eu, no eu. São José Maria Escrivá falava: seja útil, que a sua vida não seja estéril, deixa rastro, deixa algum fruto. Olhe para a sua vida hoje e se pergunte: eu estou deixando algum fruto? Eu estou deixando algum rastro? Se as pessoas depois olharem para a minha história quando eu me for, elas vão se lembrar de mim como? Que frutos a minha vida tem dado? Cuidado para não se preocupar apenas com os frutos materiais. Deixar uma herança para a família não é tudo, deixar uma boa conta bancária não é tudo, deixar um patrimônio não é tudo. Isso é importante? É. Mas essas coisas vão ficar e as pessoas vão se lembrar muito mais de nós por aquilo que nós fomos do que por aquilo que nós construímos. Você, enquanto pai, enquanto mãe da sua família, que rastro de fé você tem deixado? Santa Teresinha do Menino Jesus, quando olhava para o pai e para a mãe dela, ela falava: se eu quisesse saber como os santos falam com Deus, bastava eu ver meu pai e minha mãe rezando. Você tem deixado essa lembrança para os seus descendentes, para os seus netos? Será que os seus filhos te veem com o joelho no chão, adorando o Santíssimo Sacramento dentro de casa, né? Com uma vela acesa, com o terço na mão? Os seus filhos te veem na fila da confissão, seus filhos te veem comungando? Veja, são essas coisas que nós vamos deixar como fruto, como rastro. Como é que você tem lidado com os dons que Deus te deu? Você está multiplicando, está deixando frutos, ou você, por medo, está se fechando em si mesmo? O medo, muitas vezes, ele é perigoso, mas também o medo nos faz sermos egoístas. Uma vida generosa que confia em Deus, mesmo que ela não saiba para onde ela está indo, ela não enxerga o caminho na frente, mas ela vai. Crer em Deus é muitas vezes ir com medo. Santa Teresa Benedita da Cruz, uma vez ela disse na vida dela: eu não sei onde Deus me leva, mas eu sei que Deus me conduz. Ter fé em Deus significa multiplicar os talentos, sabendo que é Deus quem faz os frutos virem. Não cruze os seus braços, feche-se em si mesmo e se enterre no seu egoísmo, com medo ou ainda com insegurança. Confie no Senhor. Cuidado com o medo, né? Santo Antão falava que uma das armas mais perigosas do diabo para tirar a nossa paz é ter medo excessivo daquilo que vem pela frente. Não é à toa que a igreja sempre reza: o nosso auxílio, nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O futuro a Deus pertence, o futuro está nas mãos de Deus. Cuidado para não enterrar. Olha o que aconteceu aqui hoje com o operário desse evangelho, quando eu dei uma resumidinha no evangelho, olha para o que aconteceu aqui com esse operário. Quando chegou a hora dele prestar contas, o dono não encontrou nele alguém que multiplicou os talentos, mas que enterrou fechado lá na sua insegurança, e aí ele foi jogado na prisão, onde havia choro e ranger de dentes. Quando Deus um dia me chamar e te chamar, Ele vai perguntar: o que você fez com a sua vida e com os talentos que eu te dei? Que quando essa hora chegar, você possa responder para o Senhor, né? Senhor, eu fiz valer a pena. Guarde no seu coração essa frase de São José Maria Escrivá: seja útil, que a sua vida não seja estéril, deixa rastro. Que rastro é esse que você quer deixar? Deixa um rastro de santidade, um rastro de bondade, que quando as pessoas se lembrarem de você, elas se lembrem de alguém que trazia a presença de Deus. Madre Teresa de Calcutá falava: não devemos permitir que as pessoas saiam da nossa presença sem se sentirem melhores ou mais felizes. Deus nos ajude para que todo mundo que com a gente conviver se sinta melhor e mais feliz, porque viu Deus brilhando no nosso coração. Pegue os dons que Deus te deu, não enterre.
Multiplique, porque isso será para você prêmio da tua coroa eterna. Deus nos ajude a fazermos um bom uso da nossa vida. Amém. Filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E por falar em não enterrar os dons que Deus dá, eu quero falar agora com você um pouquinho sobre vocação. A vocação é um chamado de Deus. Quando alguém diz sim a Deus, seja para o sacerdócio, para a vida religiosa ou para a vida matrimonial, é sempre uma entrega generosa. A cada passo em que esse sim vai sendo confirmado, a graça de Deus vai acompanhando. E eu quero então te convidar agora a acompanhar comigo esse vídeo e olhar para essa beleza da vocação, do projeto que Deus tem, dos talentos que Deus dá para cada vida de maneira individual e que cabe a cada pessoa, acolhendo esses talentos e multiplicando para agradar a Deus, cabe a cada pessoa dar os frutos que Deus desejar. Como é bonito saber que para cada ser humano, Deus tem um chamado, um projeto, uma vocação. Acompanha comigo. A vocação sacerdotal e religiosa é um chamado divino que transforma vidas. Quando alguém responde a esse chamado, seja para o sacerdócio ou para a vida religiosa, está se entregando totalmente a Deus e ao próximo. Um caminho desafiador, mas cheio de graças e frutos espirituais. O sacerdote é um canal da graça de Deus. Através de cada missa, cada confissão, cada palavra de consolo, ele nos conduz ao encontro com o Senhor. Sua missão é iluminar o caminho de todos em direção à santidade. A vida religiosa é um compromisso total com Deus. Ao escolher esse caminho, a pessoa se entrega à oração, à vida comunitária e ao serviço. Renuncia ao mundo, mas encontra uma plenitude de vida, marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Tanto os sacerdotes quanto os leigos religiosos são chamados a viver sua vocação com os outros, sendo instrumento de união, paz e edificação para a Igreja. Eles nos mostram que a santidade não é uma busca solitária, mas uma missão coletiva, uma vida de sacrifício, mas também de profunda alegria, pois é por meio dela que encontramos o verdadeiro sentido da vida. O Senhor Jesus ensinou na sua palavra aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Lá em João 15:16. Vocação vem do latim vocare, vem de voz, né? E toda vocação ela é um chamado de Deus. Seja para a vida religiosa, para a vida sacerdotal ou ainda para a vida consagrada, para a vida matrimonial, é sempre Deus quem chama. E a gente nunca pode esquecer disso. Quando a gente assume um chamado, sempre proveio do amor do coração de Jesus. Um padre nunca pode se esquecer que ele foi chamado, uma religiosa, um religioso não pode esquecer que foi chamado, e um casado também. Matrimônio, antes de ser decisão, é vocação. Sacerdócio, antes de ser decisão, é vocação, é um chamado de Deus. E, portanto, a fecundidade desse chamado, ela depende intimamente da união da pessoa que o assume com Deus. Um sacerdócio só vai ser fecundo se o padre está unido com Jesus. Uma vida consagrada de religiosa só vai ser fecunda se a freira, se a religiosa está intimamente unida a Jesus. E para você casado, sempre lembre disso. O seu casamento só vai dar frutos se você está diretamente unido a Jesus. Como é bonito a gente se sentir chamado por Deus. O meu primeiro bispo diocesano, que foi o bispo que me crismou, Dom Francisco Manuel Vieira, foi bispo auxiliar aqui de São Paulo e o primeiro bispo da diocese de Osasco, ele dizia: vocação realizada é vida feliz. Isso é verdade. Quando a gente cumpre o chamado de Deus para a nossa vida, a gente de verdade é feliz. Uma pessoa que não descobre a sua vocação porque não teve intimidade com Deus ou que vive uma vocação errada, ela não vai ser feliz, porque vocação implica em realização.
Toda vocação, como dizia Santa Teresinha, é um jeito concreto de amar. Quando descobriu ela a sua vocação, ela aprendeu, né, o seu lugar na igreja e era realizada com tudo isso. A enxergar que Deus tem um chamado especial e particular para cada vida, enche o nosso coração de realização. Como é bonito perceber na igreja o chamado de Deus, nos sacerdotes que são chamados, nas freiras que se consagram. É uma renúncia, né? Você renuncia aos seus projetos para aceitar o chamado de Deus. Na minha diocese de Osasco, nós temos quase 60 seminaristas e é muito bonito quando numa cerimônia de ordenação você presencia jovens que, tendo renunciado a uma vida profissional, a uma vida familiar e matrimonial, dizem sim ao chamado de Deus para continuarem através da sua doação a presença de Jesus na palavra, por meio dos sacramentos. E eu dou um testemunho para vocês, porque agora no final de outubro eu completei 4 anos de ministério sacerdotal. Muita gente não sabe, mas eu sou filho único. Eu e mais 2, 3 padres da minha diocese, todos somos filhos únicos. Os nossos pais tiveram que ofertar o seu Isaac a Deus, só que o primeiro Isaac foi poupado, e o próprio Isaac de Deus Pai, que é Jesus, foi ofertado, e nós, a exemplo dele, também fomos ofertados a Deus, muita generosidade pelos nossos pais. E eu digo para vocês uma coisa de todo o meu coração: eu sou muito feliz na minha vocação, sou muito feliz no meu sacerdócio, sou muito realizado na missão que Deus me deu. Eu todos os dias agradeço a Deus porque me fez seu sacerdote. São João Maria Vianney dizia que nós nunca vamos compreender aqui na terra o que é um padre, porque se compreendêssemos aqui na terra o que é um sacerdote, nós morreríamos não de susto, mas de amor. Porque no dia da ordenação sacerdotal, o padre recebe a chave dos tesouros do céu. Sem o sacerdócio, o céu seria um grande cofre forte com muitos tesouros trancados lá dentro. Mas o padre é quem recebe essa chave para pegar os tesouros do céu e colocar na mão de cada fiel. É através da mão do sacerdote que você tem o batismo, que os seus pecados são perdoados, que Jesus te alimenta com seu corpo e sangue na Eucaristia, e é o sacerdote quem prepara a sua alma para o encontro com Cristo. Por isso, hoje, ao falar de vocação e de multiplicar os dons que Deus dá, reze pelo seu padre, reze pelo seu sacerdote. Não é vantagem para ninguém quando um padre cai. Porque quando um sacerdote cai, são 2 mãos a menos que estão intercedendo por você e te abençoando. Agradeça a Deus pela vida do seu padre e também peça a Deus mais vocações sacerdotais. Na minha diocese o seminário está cheio, mas você tem dioceses no Brasil e ao redor do mundo que tem pouquíssimas vocações. É pedir ao Senhor da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E você, se Deus passar pela tua casa pedindo aí, os seus talentos: ah, padre, mas eu já sou casado, sou casada. Mas e se Deus pede os talentos que você gerou? Se Deus pedir um filho seu para ser padre, está disposto a dar? Tem gente que reza: Senhor, manda sacerdotes para a tua vinha, mas não o filho meu, e sim o filho da vizinha. Se Deus chamar o seu, está disposto a dar o seu filho para o sacerdócio? Como é gratificante, para uma família ter um padre. Antigamente, todas as famílias queriam ter um padre filho da casa. Hoje em dia as famílias fazem preces a Deus para se livrar disso. Se Deus chamar, doe com generosidade. Se Deus chamar, agradeça. No dia da ordenação sacerdotal, a nossa mão, a mão do padre, ela é ungida pelo bispo com o óleo do crisma, do santo crisma, e ela é amarrada com um pano chamado manustérgio. Por uma antiga tradição, o manustérgio que amarrou a mão do padre no dia da sua ordenação é colocado na mão da mãe dele no caixão. Por quê? Porque a tradição fala que quando a mãe do padre chega no céu, Deus vai olhar para aquele manustérgio na mão dela e vai dizer para ela: eu te dei a vida, e o que você me deu? E ela, apresentando o manustérgio, vai dizer: Senhor, eu te dei o meu filho como teu sacerdote. E se Deus chamar a sua filha para ser freira, se Deus chamar a sua filha para a vida religiosa, para a vida consagrada,
ofereça também com alegria. Como é bonito hoje nós temos o dom da vida religiosa consagrada feminina na igreja. Mulheres que se dedicam, seja à vida ativa, nos hospitais, nas escolas, nos orfanatos, nos leprosários, né, nas missões junto aos mais pobres, ou também na vida contemplativa. Mulheres que generosamente entregam a sua vida para rezar e interceder a Deus pela salvação de todo mundo. As monjas carmelitas, beneditinas, as monjas cistercienses, as monjas cartuchas, enfim, as visitandinas, tantas congregações, tantos carismas. Gente, a vocação, o chamado de Deus para se consagrar é um dom na igreja, é uma bênção na igreja. Mas também a vida matrimonial, né? Ninguém pode viver a própria vocação sozinho. Na verdade, quando você olha para a vida sacerdotal, para a vida consagrada ou para a vida matrimonial, todas elas são expressão do amor de Deus. Nossa vida foi feita para servir, para multiplicar os dons, para multiplicar os talentos. A gente precisa aprender com Jesus, respondendo à nossa própria vocação, a dar frutos. Um sacerdote que renuncia à sua própria vontade para seguir a vontade de Cristo, ele produz os frutos que o Senhor espera. Um homem e uma mulher casados precisam entender que se casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. A minha vocação, a minha felicidade está em fazer a vontade de Deus, fazendo o meu povo feliz. Você que é casado, sua felicidade está em ver o seu cônjuge feliz, sua família feliz, porque você foi motivo dessa felicidade. Quando a gente aprende que vocação é fazer os outros felizes, porque os outros estão felizes, a gente também fica feliz, fazendo a vontade de Deus para a nossa vida. Peça ao Senhor essa graça. Senhor, vivendo a minha vocação, eu possa ser feliz, fazendo aquilo que o Senhor desejou para mim e vendo os outros felizes, porque eu também sou realizado. Deus nos dê a graça, então, de mais padres, mais freiras, mas também de mais famílias santas, porque um casal santo, um matrimônio santo, ele também é uma fábrica de santos que vai ensinar também aos filhos, aos netos, aos descendentes, que a felicidade verdadeira dessa vida é a gente fazer a vontade de Deus. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você... E nós temos 2 recados de 2 pessoas queridas hoje aqui para nós. A dona Hélia da Silva: estou nesse momento assistindo o Conta Comigo com o senhor Padre Vinícius. Peço suas orações por minha saúde e das minhas irmãs. Todas nós somos idosas, cada uma com suas enfermidades. A Márcia vive acamada há mais de 1 ano, esperando em Deus. Dona Hélia, conte com a minha oração pela saúde da senhora, das suas irmãs. A senhora mesma disse, né? Cada uma com as suas enfermidades, cada uma com a sua cruz, mas quando a gente pega a cruz e a gente olha para Jesus, quando a gente carrega a cruz com Jesus, ela se torna mais leve, ela ganha um sentido e ela ganha também um propósito. Que nas suas enfermidades todas possam encontrar a Jesus, que lhes dá a força e a coragem para seguir em frente a cada dia. Deus abençoe. E o segundo recado, dona Lourdes Ferreira: peço oração por mim, minha família e pela saúde do Sérgio e do Tiago e por mim. Apresentamos tudo isso a Jesus. Quando nós pegamos os nossos sofrimentos e entregamos ao Senhor, esse sofrimento gera fruto e o fruto é abundante e permanece. Nada passa despercebido diante de Deus. Como a dona Hélia e a dona Lourdes mandaram seus recadinhos, mande você também aqui para mim sua mensagem, seu pedido de oração. O Padre vai rezar por você. Nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967, o call center 0800 545 1900 ou também o site juntos.redevida.com.br. Entrando em contato conosco, pedindo a sua oração, você tenha certeza de que tudo isso que você mandar, qualquer coisa, agradecimento, pedido, vídeo, foto, tudo isso
será apresentado pelo Padre ao Senhor e à Nossa Senhora, seja aqui na oração do programa, seja também na minha missa diária. E você que gosta do programa Conta Comigo, você que tem se sentido tocado por Deus a cada madrugada, nesse horário que, como eu sempre falo, é um horário abençoado para a gente se colocar em comunhão com o Senhor. Você que gosta do nosso programa, você que se sente tocado pelo Senhor, você pode se tornar um benfeitor do programa Conta Comigo. Eu recordo que ele é mantido no ar através da sua generosidade, através do carinho e do amor de cada benfeitor que, com a sua colaboração, acaba ajudando diretamente, preciosamente o nosso programa. Ele então permanece no ar evangelizando e levando a palavra de Deus a cada coração e a cada lar. Ao se tornar um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo, você vai receber todos os meses uma cartinha, sempre uma carta temática com a devoção de cada mês, com a oração correspondente a cada mês. No caso de novembro é Nossa Senhora das Graças, e bem aqui no centro da cartinha tem sempre uma mensagem muito carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides. Na carta mensal está junto o boleto e o QR Code que você pode fazer a sua doação. Além de receber, claro, a nossa carta mensal com o boleto e com o QR Code, você também pode optar por fazer a sua doação, a sua benfeitoria, através do QR Code que se encontra aqui na tela do seu televisor. Você vai ler esse QR Code com o aplicativo do seu banco e a câmera do seu celular, vai aparecer a sigla do Embrac, você pode fazer já o seu Pix no valor que você desejar, de forma prática, rápida e segura. E desde já eu quero agradecer de todo o meu coração o carinho e a contribuição generosa de cada um. Cada contribuição que você faz é uma sementinha plantada no terreno do Senhor que dará frutos abundantes, porque o Conta Comigo ficando aqui no ar, na Rede Vida, é a mensagem do Evangelho levada com muito carinho, a solidez da doutrina levada para iluminar a vida de tanta gente que precisa. Deus abençoe muito, e a melhor forma de retribuir e de agradecer é rezando por cada um de vocês. Então eu apresento agora, com muito carinho, os nomes que enviaram pedidos de oração, mas também a sua vida. Você que está aqui me acompanhando, quero rezar pela Dona Maria Lúcia dos Santos Branco, de Diadema, a Nilza Maricate, de Lins, São Paulo, o José Rosa, de Promissão, Maria das Graças, Itabira, Dalva Pizarro, aqui do ABC de São Bernardo do Campo, a Denise Pereira, de Eloy Mendes, e a Maura Aparecida Arcanjo, de São João da Boa Vista. Olha só, o estado de São Paulo hoje é maioria aqui. Tudo isso eu trago e apresento diante de ninguém mais, ninguém menos que Nossa Senhora de Guadalupe. Olha que coisa linda, né? Hoje, pela primeira vez no Conta Comigo, nós passamos a contar com a presença da imagem original de Nossa Senhora de Guadalupe. Imagem que, na verdade, é um ícone, é um quadro. O milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, o acontecimento guadalupano, não é uma imagem tridimensional esculpida, mas uma estampa. Esse quadro eu trouxe do México, quando eu lá estive em 2023, peregrinando pela primeira vez como padre. Eu tinha ido uma outra vez em 2018 como seminarista, mas como sacerdote eu fui pela primeira vez. A minha grande devoção é a ela. Eu consagrei meu ministério sacerdotal a Nossa Senhora de Guadalupe e, indo em 2023, celebrei a missa na basílica que está construída na colina do Tepeyac, onde aconteceram as aparições entre 9 e 12 de dezembro de 1531, e trouxe essa réplica. É uma réplica original, autentificada, da imagem que ficou gravada na roupa, na tilma, do índio asteca São Juan Diego Cuauhtlahuatzin, que foi o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. Bem aqui no pé da imagem está o certificado de autenticidade. Está escrito aqui: esta imagem é uma cópia fiel do sagrado ayate de Juan Diego, impressa digitalmente com raio laser, e certifico sua autenticidade. Essa réplica foi feita em outubro de 2000 e está assinada pelo então cardeal arcebispo da Cidade do México, Dom Norberto Rivera Carreira. O acontecimento guadalupano, o milagre principal, está representado exatamente aqui. Essa imagem não foi feita por mãos humanas, mas gravada pela providência de Deus na roupa de São Juan Diego. A roupa de Juan Diego, chamado ayate,
era uma espécie de blusa, de avental, né? Um tempo frio. 9 de dezembro, 12 de dezembro no hemisfério norte é um inverno gelado. Eu já estive no México no final do ano e é um inverno rigoroso mesmo. No hemisfério norte as estações são bem definidas e o aiate de São Juan Diego era feito de fibra de maguey. Maguey é um cacto cujas fibras são muito sensíveis e muito finas. E quando você coloca a fibra de maguey contra a luz, é tão fino, tão ralinho que você vê o outro lado. Esse tecido se desintegra com uma vida útil aí de 20 anos. No entanto, em 2031, fará 500 anos que esse milagre aconteceu e o tecido está em perfeito estado, a uma temperatura constante de 36,5 graus, que é a temperatura exata do corpo humano. Nossa Senhora de Guadalupe é a primeira missionária do continente latino-americano. E num tempo em que a evangelização estava fracassando pela falta do testemunho dos espanhóis que colonizavam México, Tenochtitlán, que era a cidade dos astecas, a Virgem Maria vem morena, né? Como senhora da América Latina, com traços indígenas, traços de mulher asteca, para mostrar que ela é a mãe do verdadeiro Deus por quem se vivia. Na colina onde ela aparece, era chamada colina do Tepeyac, existia um templo da deusa mãe asteca chamada Tonantzin-Coatlicue, uma deusa que exigia sacrifícios humanos e, mais ainda, sacrifício de criança. Se abria o ventre da grávida, da gestante, se arrancava o feto e com o crânio dos fetos era feito o colar do sacerdote de Coatlicue. Nossa Senhora aparece bem nessa colina, no Tepeyac. E ela aparece como Virgem de Guadalupe em Nahuatl, que era o idioma asteca. Coatlalupe significa aquela que pisa a cabeça de Coatlicue, aquela que pisa a cabeça da serpente. Na manhã do dia 9 de dezembro de 1531, quando Juan Diego saiu de Tlatelolco, que era o lugarzinho onde ele vivia, para ir até a cidade do México Centro, ouvir a catequese dos frades franciscanos, ele escuta o cantar de pássaros de uma leve brisa. E ao levantar a sua cabeça, ele tem a visão de Nossa Senhora, que o chama Juanito, Juan Dieguito. É uma dos gestos mais lindos da aparição, quando Nossa Senhora o chama por esse termo carinhoso de mãe, né? Toda mãe ela tem um jeito muito particular de lidar com o seu filho, de chamar. Minha mãe sempre me chama pelo diminutivo do meu nome. Eu sou Vinícius, minha mãe sempre chama ô Vini, ô Vi, ela chama... Toda mãe tem o seu jeito, né? Tem mãe que chama tesouro, carinho, meu bem. Então toda mãe tem o seu jeito carinhoso de lidar com o seu filho. Nossa Senhora o chama Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, o menorzinho dos meus filhos. E Juan Diego fica encafifado, querendo saber quem ela era. Logo vai perceber que se trata, como ela mesma vai se apresentar, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, não por quem se morre. Essa é a devoção Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora pede a ele, vá até o bispo e diga ao bispo que nesse lugar que eu escolhi, aqui se construa uma casinha sagrada para mim, onde eu mostrarei minha presença e meu cuidado materno. Ele vai até Dom Frei Juan de Zumárraga, que estava para ser consagrado o primeiro bispo da cidade do México, e claro que a palavra de um índio recém-catequizado convenceria muito pouca gente, né? E Juan Diego, então, não é acreditado pelo bispo, são vários diálogos com o bispo. As aparições acontecem entre 9 e 12 de dezembro de 1531, até que pela última vez ele já quer desistir, e aí Nossa Senhora promete a ele que vai mandar um sinal. E esse sinal, Nossa Senhora fala, você colha rosas no lugar que eu vou te mostrar no Tepeyac, e você vai levar essas rosas ao bispo. Era inverno, gente, geladíssimo, não tinha como surgir rosas. Juan Diego então colhe essas rosas, coloca dentro do aiate da tilma e Nossa Senhora fala para ele, você só vai abrir esse aiate na presença do bispo. Eu lembro que na última aparição, quando Juan Diego tenta fugir de Nossa Senhora, porque veja, ele estava desanimado já, o tio dele, Juan Bernardino, estava doente, quase morrendo. Ele vai até a cidade do México para tentar chamar um padre para dar extrema-unção para o tio dele. O bispo não acreditava, ele tenta fugir de Nossa Senhora vai até ele. É quando ela fala para ele, o que te aflige? Sinta Nossa Senhora falar a mesma coisa para você hoje. O que te aflige? O que te preocupa? Não estou eu aqui, que sou tua mãe,
Não está você debaixo das dobras do meu manto, no meu colo, debaixo dos meus olhos? Você necessita de mais alguma coisa? Que Nossa Senhora fale para você hoje também. Estou eu aqui que sou tua mãe. E aí quando o Juan Diego vai até o bispo e ele abre a tilma, é essa imagem aqui que está gravada e está custodiada lá no México no seu tamanho original. Quando os olhos da Virgem Maria foram ampliados milhões de vezes, se viu aqui nos olhos de Nossa Senhora exatamente a cena da aparição. Juan Diego, o bispo, e os criados do bispo que viram tudo aqui. E o lacinho no ventre dela indica a gravidez. Ela está vestida do sol, mas ela está justamente carregando no seu ventre o sol da justiça. E as estrelas do manto dela são exatamente as constelações da cidade do México no dia da aparição. Está usando aqui no vestido essa flor asteca chamada Nahuiolim, que é símbolo também de virgindade, vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Nossa querida mãe, eu quero agora colocar no coração dela, nas mãos dela, debaixo dos olhos dela, no colo dela, sua vida e a sua família. Você, espectador do programa Conta Comigo, está consagrado agora ao ventre, ao coração de Nossa Senhora de Guadalupe, que se torne também a padroeira e intercessora do nosso programa. Reza comigo a oração de todo dia. A gente termina o nosso programa rezando essa oração bonita. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Eu gastei hoje mais um pouquinho de tempo para falar de Nossa Senhora de Guadalupe, porque hoje é um dia muito feliz. É quando essa imagem passa a fazer parte aqui do nosso programa e nos acompanhar e abençoar tanta gente, abençoar a sua vida, você que nos acompanha. Lembre-se de que toda terça-feira o Padre está aqui na Rede Vida às 9 horas da manhã para celebrar a Santa Missa votiva ao glorioso Santo Antônio. Acompanha comigo a missa das 9 horas da manhã através do YouTube, canal Juntos da Rede Vida. Sintoniza lá, acompanha comigo e mande para mais pessoas. Vamos rezar juntos além do nosso programa. Vamos rezar também a Santa Missa às terças-feiras de manhã. Com você e com a sua família, deixo de coração a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um forte abraço, um apertado abraço. Tenha um dia muito abençoado pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu te espero amanhã, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Fica com Deus, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Obrigado. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou entregar, vou confiar no amor de Jesus.